Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, tá? Vou fazer a abertura do evento, né? Nossa mesa redonda, transformação digital na indústria de processos, tá? Esse é o sétimo evento que a gente faz esse ano, então esse ano a gente conseguiu retomar os eventos, mesmo que de forma remota, tá? Como eu comentei, né? Esse aqui é um evento sobre a transformação digital na indústria de processos. É uma mesa redonda, né, que vai contar com a presença do professor Cláudio Garcia. O professor Cláudio, ele é do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP. Ele é formado pela USP, possui mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica na USP também. Trabalhou em empresas como a Foxboro, Digimat, no Centro Tecnológico da Marinha e desde 94 é professor em tempo integral da Escola Politécnica da USP. Tá? Desde 2003, ele coordena o Laboratório de Controle de Processos Industriais na USP e ele foi meu professor e orientador de mestrado. Então, Cláudio Garcia, seja muito bem-vindo. O segundo palestrante é o Luiz Mamed, né? O Luiz Mamed, ele trabalha na Oxiteno como gerente global de automação. Ele possui graduação pela FEI e MBA em gestão de negócios, tá? Mamed, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. E, por fim, o Ronaldo Ribeiro, né? O Ronaldo trabalha na Celibra como gerente do setor de tecnologia de informação e telecomunicações. Ele tem formação em engenharia elétrica, com mestrado em engenharia industrial, com foco em inteligência artificial e MBA em gestão empresarial. Trabalha há muito tempo já na Cenibra e é representante da Cenibra no movimento empresarial pela inovação, da CNI. Ele também, além disso, ele faz parte da ISA mundialmente como diretor da divisão de celulose e papel. Eu vou ser hoje o mediador, tá? Eu sou o Carlos Guri, trabalho na Ronion, também no segmento de papel e celulose. Eu já sou membro da ISA há muitos anos e voluntário, né, como parte da diretoria. E a gente tem se revezado, sim, nós da diretoria, esse ano a gente retomou, né, os eventos nessa forma virtual, e nós temos nos revezado aqui os diretores para fazer essa mediação dos eventos, tá? Hoje eu tenho o prazer de fazer a mediação para vocês. E qual que é a ideia, né? Eu vou fazer uma abertura bem inicial, né? Vou ser breve. Vocês tiveram no início uma apresentação um pouquinho da ISA, e nesses eventos a gente costuma fazer uma contextualização do tema que será discutido pelos palestrantes, tá? Falando um pouquinho de transformação digital e da indústria 4.0, acho que muitos de vocês já devem ter visto essa linha do tempo aqui, mas é bom para contextualizar um pouco da discussão, né? Então, a gente tem lá no início a indústria 1.0, que era mais a questão de energia hidráulica e vapor, máquina a vapor, e ela teve muito foco na parte de crescimento de indústria têxtil e do ferro, né? Então, isso foi de 1760 a 1840. Aqui essas datas mudam um pouco de material, né, de literatura que vocês forem procurar, mas basicamente dá para usar como uma ponto de partida da discussão. A indústria 2.0, de 1850 a 1945, foi quando surgiu a era da eletricidade, né? Então, isso permitiu uma série de avanços na parte química, elétrica e petróleo e aço, a questão de prensa móvel, energia elétrica e telefone, e também a produção em escala e massa, né? Então, esse é um momento bem marcante da indústria. De 1950 a 2000 foi a era da automação, então, desenvolvimento de sistemas eletrônicos, PLCs, SDCDs, né, mais no nosso dia a dia, a parte de internet, processo produtivo automatizado e implementação de robôs. Então, se a gente parar aqui para fazer uma análise, a gente pode dizer que muito do parque industrial Brasil e até mundo, né, hoje está muito ainda em indústria 3.0, começando a falar de 4.0, né? E aí, nos dias atuais, né, pensando na linha do tempo, a questão da indústria 4.0, temos tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, a robótica avançada, cada vez mais conectividade, manufatura aditiva e produção customizada. Então, esse aqui é um gráfico que eu acabei esquecendo de colocar referência aqui, mas é do Senai, tá? E aqui só para contextualizar um pouco na linha do tempo, onde estamos e quais foram os principais marcos de cada uma das etapas. Falando agora um pouco da indústria 4.0, né? O que caracteriza essa indústria 4.0?
Principalmente seria a adoção das tecnologias emergentes, como, por exemplo, o RPA, né, que é a parte de Robotic Process Automation, seria mais a automatização de tarefas repetitivas, mas com mais foco em área corporativa. Então, parte contábil, fiscal, tem uma série de artifícios e robôs para esse tipo de automatização, mas mais focado na área corporativa. Pensando um pouco mais na nossa área, a parte de machine learning, inteligência artificial, também data analytics, a parte de integração de sistemas, uma tecnologia que a gente usa muito, a parte de gêmeos digitais, né, o digital twin. Então, são também tecnologias muito presentes na indústria 4.0. E que nem eu comentei, a parte de impressão 3D, a internet das coisas, a internet das coisas industriais, cloud computing e cyber, né? Quanto mais você migra para esse mundo conectado, nuvem, conexões, IoT, cada vez mais sensível fica o seu sistema para cibersegurança. A gente já teve evento esse ano sobre cibersegurança, e sempre lembrando que na nossa área industrial é um pouco diferente da área corporativa, né? As premissas da cibersegurança no mundo industrial são um pouco diferentes do que são na área corporativa. Então, tem sempre que ter essa viés aqui da indústria, tá? E foi isso que a gente focou no nosso evento anterior. Transformação digital propriamente dita. Transformação digital, ela é muito mais, é uma jornada, né? E ela busca levar os negócios a terem novos modelos, tá? Gerando fontes de receitas novas e levando uma relação diferente com o mercado. Ela tem 3 principais pilares, tá? Que são tecnologia, cultura e processos. Esse material falando da transformação digital propriamente dito, eu utilizei como base um material que foi produzido pelo Vitor Venâncio, né? O Vitor Venâncio também é muito ativo na ISA como um todo, e eu achei interessante compartilhar os conceitos que ele coloca aqui como transformação digital, tá? Então vamos partir desses 3 principais pilares de tecnologia, cultura e processos. Tecnologia, né? Então cada vez mais é importante que o negócio traga uma estratégia alinhada de automação, porque sem isso, você não consegue melhorar o grau de competitividade. Comentário que eu fiz um pouquinho antes, se a gente fizer uma análise prévia, eu diria que muitas das empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, estão praticamente na indústria 3.0, tá? Então, tem muito campo ainda para ser avançado nessa indústria 4.0. E um ponto-chave no pilar de tecnologia é justamente a convergência de OT com IT. Então, a parte do negócio com a parte de indústria mesmo, né? Então, a ideia aqui, dentro dessa convergência, é você fazer um uso mais estratégico dos seus ativos, para poder permitir dessa forma ser feita uma geração maior de valor, tá? E esse é um dos principais pontos na parte de transformação digital, a convergência OT e IT. É muito crítico isso. Cultura. Qual que é o ponto aqui? Você tem que estar muito bem alinhado com os impactos que essas transformações, essas implicações de tecnologia vão trazer, e também de processos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, vão trazer no dia a dia da empresa, né? Então, isso tem que estar muito bem permeado nos diversos níveis, e também isso tem que fazer parte no dia a dia das pessoas, tá? Porque, caso contrário, se você não tiver um alinhamento muito bem feito e uma cultura muito bem enraizada nesse sentido, todos os esforços que você tem em processos e tecnologia podem se perder, tá? Então, isso pode ser até, não vamos falar no termo de engenharia, você pode ter impedâncias dentro da organização e você não vai conseguir avançar nessa jornada de transformação digital, tanto em tecnologia quanto em processos, tá? Então, a cultura também é um pilar muito crítico na jornada. Por fim, a questão dos processos, né? Primeiro ponto, não adianta sair usando tecnologia e automação de uma coisa que não funciona. Então, a primeira coisa, você tem que ter certeza de que os processos que existem, eles são bons ou não. Então, se você tem um processo que não está bom, antes de você fazer a automação do processo, a melhor coisa a fazer é validá-los e torná-los melhores, né? E uma vez que você faz essa dinâmica de melhoria de processos, isso vai transmitir para os colaboradores da empresa uma mensagem de que no dia a dia as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo melhoradas, então isso dá uma certa tranquilidade para a organização. E além disso, tornando os processos mais eficientes, tornando os processos melhores, você vai conseguir liberar tempo para os seus colaboradores,
para poderem se dedicar a entender novas tecnologias, aplicar novas tecnologias e até mesmo trabalhar em novas competências que alguma tecnologia pode trazer. E por fim, né, essa atuação tanto na parte de processos quanto em tecnologia e cultura é a forma de você viabilizar a transformação dos negócios buscando o ganho de competitividade, né, no fim do dia. Então, são muito críticos trabalhar nesses 3 processos para que a jornada, né, que é a transformação digital, tenha sucesso. Eu creio que o Mamed e o Ronaldo e o professor Cláudio vão comentar um pouquinho disso, né, na apresentação deles, mas aqui novamente é só para dar uma breve introdução ao tema, tá bom? E aqui para finalizar, não vou falar muito mais, o show é de vocês. Eu vou comentar um pouquinho do tema, né? Transformação digital. Poxa, onde que eu consigo informações? Onde que eu consigo ter detalhes, né? Ter texto, etc. Então, uma grande fonte de informação para esse próprio tema é o próprio portal da ISA, tá? Então, é o isa.org. Você vai fazer uma busca lá por Digital Transformation. Se fizer uma busca hoje, você vai achar 107 resultados, tá? Então, é um tema que tem bastante conteúdo no próprio portal da ISA, mas claro que é um tema, e aqui na ISA o importante é que ele é direcionado para a indústria, claro, né? Isso é um pouquinho diferente do que um Google que vai te dar N informações, mas eu recomendo o próprio site da ISA como fonte de conhecimento nesse tema e outros mais, tá? Como eu comentei, hoje é o 7º evento do ano, tá? A gente conseguiu esse ano retomar de forma virtual nossos encontros. Então já tivemos alguns eventos bem interessantes, todos na verdade foram interessantes, alguns um pouco mais polêmicos, até por exemplo, de blockchain, né? Como aplicar na parte de dados industriais, mas foi um evento bem interessante também. E hoje a gente vai falar na parte de transformação digital, tá? Os próximos eventos, a gente ainda tem esse ano um evento sobre tecnologia 5G na indústria, os impactos disso, né? Depois, em outubro. Em novembro, teremos um encontro falando sobre o marco regulatório do saneamento, tá? Então, isso é bem interessante. Para fechar o ano, a gente vai fazer mais uma mesa redonda, falando um pouquinho de características e habilidades do profissional de automação do futuro. Então, vamos falar de capacitação, da parte de ensino mesmo, né? Instituições de ensino, vamos falar de como as empresas também capacitam seus funcionários, então esse aqui vai ser um evento de encerramento do ano, tá bom? Finalizando aqui um pouco da diretoria, o presidente da Seção São Paulo atualmente é o Ricardo, tá? Até o final desse ano. O Carlos Paiola, ele é tesoureiro e ele é o presidente a partir do próximo ano, então nos próximos 2 anos, Carlos Paiola assume. Eu sou secretário atualmente e no próximo mandato vou ser o tesoureiro. E aqui os demais membros que contribuem no dia a dia, né, na diretoria. Então, Ana Cristina, o Tarciso, o Ricardo Afonso, o Batoni, Edmir Batoni, a Mônica Santana e o Lucas Becker, tá? Aqui eu deixo um recado para vocês, a gente trabalha da forma voluntariada, né? Então, se vocês tiverem disponibilidade, interesse em participar, nos procurem. É sempre bem-vindo o apoio aqui, tá? Então, deixo aqui abertas as portas. E aqui, para finalizar, os contatos da ISA São Paulo, né? Em linhas gerais, era isso que eu queria mostrar. Eu vou agora passar a palavra para, acho que o professor Cláudio que começa, mas antes de passar a palavra, eu queria só aproveitar a oportunidade, né, para mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Sei como é a rotina de todos aí, né, no dia a dia. Não é fácil arranjar esse tempo, ainda mais na situação virtual que vivemos, né? E também pedir para vocês, se possível, a gente ter uma pesquisa, né? Se vocês pudessem, por favor, responder essa pesquisa no final do evento. E último recado, importante também, perguntas, né? Por favor, enviem as perguntas no chat, que a gente vai, aqui eu vou acompanhando na medida do que vai sendo colocado aqui para a gente fazer no final as perguntas e respostas, tá bom, pessoal? Acho que agora passo a palavra para o professor Cláudio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para a nossa mesa redonda, né? Vamos compartilhar aqui a tela. Interessante, a respeito ao que o Carlos Guri acabou de falar, né, daqui nós ainda estamos, grande parte das empresas da indústria 3.0, eu lembro que, algum tempo atrás,
eu li numa revista da nossa área, uma empresa química, pequeno porte, e eles anunciando que tinham instalado o CLP na planta, que as malhas de controle deixaram de ser manuais e tinha agora controle P&D executando o controle. E eles falavam que eles estavam entrando na indústria 4.0, né? Na verdade, estavam entrando na indústria 3.0. Então, existe uma confusão aí do que é a indústria 4.0. No nosso trabalho de hoje, então, né, vamos falar da transformação digital. Né? Eu sou o Cláudio Garcia, da Poli, né, aqui em São Paulo, na USP, e vamos lá. Esse nome, né, transformação digital, é um nome que os americanos gostam de utilizar, mas a verdade, essa história, né, da quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ela surgiu com os alemães, né, por volta de 2012. Então já está aí há 9 anos, 10 anos, e, portanto, falar de transformação digital e falar de indústria 4.0 são sinônimos. Então, nós estamos lidando com esse assunto. Eu pus esse slide aqui, eu sabia que o Carlos Guri ia projetar, vou passar, onde eu falava aqui da evolução até chegar na quarta revolução industrial, então isso já foi visto, vou pular. Uma coisa interessante que eu queria citar, no início de 2019, houve na Poli um evento feito em conjunto com o pessoal do CEMPS, lá da Petrobras, no Rio de Janeiro. Né? E nesse evento, o foco era, eles chamaram de refino digital. A Petrobras queria fazer na parte de refino das refinarias, introduzir características, conceitos da indústria 4.0. E nesse evento, eu passei a conhecer, né, fui apresentado para essa empresa aqui, Gartner. Essa Gartner é uma empresa americana, uma empresa de consultoria, e eles atuam nessa área de transformação digital. E uma coisa interessante, que a Gartner, ela publica anualmente uma relação de itens que a empresa tem que ter para poder dizer que está entrando na era da transformação digital. Né? Então, aqui estão o que eles propuseram em 2017, está destacado aqui itens que são repetitivos, né? Então, por exemplo, essa parte de artificial intelligence, né? Inteligência artificial, vai aparecer em outros anos, essa parte do blockchain também, e o digital twins também, e em particular o digital twin aqui está sublinhado, porque é a minha área de pesquisa, né? Eu trabalho basicamente com geração de modelos dinâmicos, então a parte de digital twins é a minha área de pesquisa há muitos anos. Então, aqui a gente vê uma relação de coisas que a Gartner propunha em 2017, né, para a empresa entrar na área de transformação digital. Em 2018, está aqui as propostas deles, né, aqui aparece de novo a parte de AI, o Digital Twin de novo, o Blockchain de novo. Então, algumas coisas vão modificando e outras estão presentes em todos os anos. Eu acho estranho, né, a empresa anualmente publicar propostas, né, de metas que as empresas precisam alcançar para entrar na transformação digital. Do jeito que a Gartner trabalha, você nunca vai se sentir uma empresa da indústria 4.0, porque todo ano são novas propostas, né? Mas, novamente, em 2019, aqui continua a parte de inteligência artificial, a parte dos digital twins, a parte do blockchain, e algumas coisas modificam, mas algumas são mais permanentes. Eu vou apresentar as duas últimas, né, que é a parte da proposta deles para 2020. Aqui, o gêmeo digital twin já sumiu, mas continua aparecendo o blockchain e a parte da inteligência artificial. E a última proposta deles, de 2021, né, aqui, o que está aparecendo só a inteligência artificial. O blockchain já sumiu também. Né? Então, é um pouco volátil, né, esta tabela da Gartner, que itens que você atingiu no ano seguinte já não são mais considerados prioritários para eles. Né? Então, é uma forma... a impressão que você nunca vai chegar lá, né? Você nunca atingir a sua meta, que todo ano a meta muda.
Existe aqui uma meta um pouco mais embasada, que eu acho, que são 9 tecnologias que vão fazer a transformação digital. Como esse slide aqui, né, da indústria 4.0, ele não está muito visível, eu expandi esse slide no próximo aqui, onde eu falo, então, dessas 9 tecnologias que estão transformando a produção industrial. Né? Então, alguma coisa já o Carlos Buri já tinha falado, né? Mas é a parte dos robôs autônomos, né, que estão sendo aplicados na indústria. A parte de simulação, a simulação aqui a gente entenda que é o Digital Twin, né, é o gêmeo digital, é um simulador do processo da tua planta. Eles falam em integração horizontal e vertical dos sistemas, né, a ideia da transformação digital é tudo está integrado, né. Eles falam também da internet industrial das coisas, né, o IoT, e aqui é uma coisa interessante que eu já li em algum lugar, que o pessoal está considerando o IoT como sendo uma evolução do SDCD, que a gente está acostumado, né, os DCS. Então, aqui essa internet industrial das coisas estaria sendo essa evolução do SDCD. A parte da segurança cibernética, né, hoje em dia, os dados na nuvem, os dados nas redes, você tem que tomar cuidado para não ser invadido, para não ser hackeado, né? A parte de usar nuvens para transferir dados, para usar, né, como uma base de dados. Então, isso daqui também faz parte dessas 9 tecnologias. A manufatura aditiva, cujo principal foco está sendo a impressão 3D. Então, isso daqui também é considerado uma coisa da área da indústria 4.0. A realidade aumentada, né, o pessoal, por exemplo, o Carlos Paiola, né, o presidente eleito da ISA, ele trabalha numa empresa que eles têm equipamentos, software para fazer essa realidade aumentada. Você olha para um equipamento qualquer, uma válvula de controle, e você a enxerga por dentro. E a última parte é uma parte que está bem focada também, está bem vinculada com a parte de inteligência artificial, que é o Big Data, né, trabalhar com grandes massas de dados, né, dados históricos, às vezes, de anos, né, e fazer uma análise disso, não de forma manual, não de forma pessoal, mas ter softwares para fazer a análise desses conjuntos grandes de dados. Né? Então, eu acho que estas tecnologias aqui, essas 9 que estão citadas aqui, elas são menos volúveis que aquelas que eu citei no começo, da Gartner. Aqui a gente fica mais centrado, né, sabendo que se eu for atingindo essas metas, eu vou estar cada vez mais dentro da indústria 4.0, né, da transformação digital. Uma coisa que é patente, né, é que a indústria 4.0 ela está bastante presente na indústria manufatureira, na indústria da manufatura, né, não na indústria de processos. Né. O foco aqui dessa mesa redonda é mais a indústria de processos, mas o que a gente percebe, lendo o que sai na literatura, é que a indústria 4.0 está, então, bem presente nessa indústria da manufatura. E esse fato aqui, no mundo acadêmico, ele fica bem visível. Né? Eu peguei aqui 3 exemplos. Por exemplo, no Senai de São Caetano, há plantas, né, da indústria 4.0 para atender o cliente entra com um pedido, ele quer gerar algum tipo de peça, ele quer gerar uma peça e ele entra com o tamanho da peça, com a cor, né? Então, isso daqui, ele gera uma peça sob encomenda. Né? Então, tem uma outra planta também que eu já vi lá no Senai São Caetano, um filminho, em que é uma sala envidraçada, dentro dessa sala tem um braço mecânico, um braço robótico, existem 3 depósitos de chiclete, cada depósito tem um sabor, e aí você, do lado de fora, você tem uma tela, onde você digita 3 sabores que você quer numa caixinha. Então, você aperta os sabores, o braço mecânico vai lá, gera, põe dentro da caixinha os 3 sabores que você pediu e te passa por uma esteirinha a tua caixinha de chicletes. Então, novamente, eu estou trabalhando nessa parte de manufatura, né? Estou deixando para o cliente a chance de ele escolher o que ele está querendo comprar. A peça está pronta, ele está selecionando as peças que ele quer. Nós temos na Poly
um laboratório chamado Fábrica do Futuro. Nessa Fábrica do Futuro, o que se faz é a montagem de skates, né? Você pode selecionar a cor das rodas, a estampa que você quer no skate, e basicamente você faz essa seleção e o braço mecânico vai lá, pega a cor da roda que você escolheu, ele aparafusa as rodas no chassi do skate. Então, é uma área também de manufatura, não estou lidando com processo contínuo. Existe ainda no Instituto Mauá de Tecnologia, lá em São Caetano do Sul, a proposta de se criar uma fábrica virtual de manufatura avançada. Então, mais uma vez, estamos trabalhando, né, na indústria 4.0 na área de manufatura. O nosso propósito aqui, né, a minha análise aqui está focada na indústria de processos contínuos, é a temática da mesa redonda. Processos típicos das áreas química e petroquímica, né, papel e celulose, siderurgia e metalurgia, na área de tratamento de águas efluentes, é uma área, basicamente, que você não lida com peças, né, você lida com fluidos. Então, e para nós, nessa área, as 4 variáveis mais importantes que a gente está sempre preocupado em controlar é a pressão, a vazão, o nível e a temperatura. São as variáveis master, né, que são muito usadas para controle e para monitoração. Em termos dessa área de controle de processos contínuos, eu coordeno na Poli um laboratório, né, do pessoal da diretoria aqui da ISA, vários dessas pessoas começaram agindo numa sessão estudantil que a gente teve na Poli. Essa sessão durou de 2003 a 2019. Em 2019, infelizmente, por falta de alunos, ela acabou fechando. Eu tenho grande vontade de, quando recomeçarem as aulas presenciais no ano que vem, refazer essa sessão estudantil. Só como curiosidade, o futuro presidente da seção São Paulo da ISA, o Carlos Paiola, foi o primeiro presidente da seção estudantil lá da Poli, né? E, bom, lá na Poli eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Controle de Processos Industriais, a sigla LCPI. Nesse laboratório há 4 plantas piloto. 2 dessas plantas são equipadas com instrumentação e sistema de controle industrial, né? Basicamente são válvulas de controle da Emerson, são transmissores da Yokogawa, os SDCDs são da ABB, tem CLP da Rockwell, é tudo instrumentação usada na indústria. Então, nesse laboratório, dessas 4 plantas, 2 são equipadas com esse tipo de equipamento. E o que eu estou tentando fazer agora é implantar nesse laboratório alguns atributos da indústria 4.0. A proposta é, onde hoje se lê LCPI, criar o LCPI 4.0. Então, só para dizer o que a gente está tentando fazer nessa área, né, de processos contínuos no mundo acadêmico. Então, os itens que a gente está propondo, né, alguma coisa já está pronta para criar o LCPI 4.0. A primeira é a geração de gênios digitais dinâmicos, né, os Dynamic Digital Twins, dessas plantas piloto. Isso daqui já está pronto, né, eu falei, a minha área de pesquisa é a parte de gênios digitais, e tendo o modelo na mão, ele ajuda muito a desenvolver, sintonizar e testar controladores, tanto controladores clássicos, né, o controlador PID, por exemplo, quanto controladores avançados, né, um controle preditivo, por exemplo, o MPC. Né? Então, você pode fazer todos esses testes, inclusive não precisa ir até o laboratório. Você consegue fazer, tendo um gêmeo digital, você consegue fazer testes em casa, e na hora de sintonizar, ninguém numa indústria de processos põe sintonias diferentes por uma semana para ver como é que ela fica, como é que é o desempenho dela. Na indústria não se faz isso. Agora, se você tiver um simulador, você pode testar diversas sintonias, por exemplo, de um PID, e ver qual delas responde melhor, tanto a perturbações na carga, quanto a variações no set point. Então, isso daqui, o gêmeo digital, é muito útil, né, para a parte de desenvolver e testar controladores. Outra coisa que nós estamos fazendo é tentando também, numa das 4 plantas piloto, na planta piloto de vazão, permitir que os alunos operem essa planta a partir de suas próprias casas, fazer uma operação remota, né? Isso daqui como se fosse, por exemplo, uma plataforma de estação de petróleo no meio do oceano, sem ninguém presente. Então, isto
Nós já fizemos isso no ano passado, já operamos essa planta. 2 alunos, um que era da CSN e um que é professor da ETEC aqui em Mogi das Cruzes, eles operavam a planta remotamente. Quando chegou o final do ano, começou a época das chuvas, das tempestades, eu tinha medo de deixar tudo ligado o tempo todo e que pudesse haver uma queima de equipamentos. Então, eu pedi para dar uma parada na operação remota. Estamos agora trabalhando com alguns alunos meus, né, o pessoal das IMES, inclusive, estamos trabalhando para criar uma proteção elétrica adequada, de modo a manter tudo ligado para poder fazer a operação remota dessa planta. Então, é uma das coisas que queremos fazer, né, dentro dessa área da indústria 4.0 também, é a operação remota de plantas. Outra coisa que estamos tentando também fazer, para ir na linha da indústria 4.0, é instalar uma malha wireless nessa mesma planta de vazão, né? No laboratório, nós temos as variáveis, os transmissores utilizam sinais analógicos, né, 4 a 20, ou sinais digitais. A gente trabalha lá com o protocolo Field Bus Foundation. A proposta é instalar agora uma malha de controle com instrumentação wireless. E ainda estamos discutindo se vamos usar o protocolo ISA 100 ou wireless hard. Tudo está indicando que nós vamos ficar no wireless hard, né? Mas a ideia, então, é fazer a transmissão dos sinais via uma transmissão sem fio, né? Só uma curiosidade, os protocolos digitais de comunicação, o Profibus, o Field Bus Foundation, parece que eles estão numa pequena descendente, eles não estão mais crescendo tanto. Quem está crescendo na indústria agora, pelo que eu andei lendo, são a instrumentação wireless, né? Então, alguns anos atrás, o pessoal tinha até medo de fazer controle com instrumentação wireless, né? Só fazia mais supervisão, mas atualmente a confiança é tão grande que o sinal pode chegar na sala de controle por vários caminhos. Se um caminho é interrompido, o sinal continua chegando na sala de controle. Portanto, a instrumentação wireless agora também está entrando forte nessa parte de controle, não só supervisão. Uma outra área que nós estamos também tentando aplicar no laboratório são dispositivos do IIoT, né? A ideia é disponibilizar diretamente na rede web ou na nuvem sinais coletados de 2 das plantas que nós temos lá, e não só sinal coletado, sinais processados, sinais já trabalhados, sinais que já foram manipulados, né? Então, não é simplesmente um sinal puro coletado, é um sinal processado dessas 2 plantas. E, por fim, uma coisa final que nós estamos querendo fazer é disponibilizar dados, aqui sim, não dados processados, aqui só faço um experimento, coleto lá valores de vazão, temperatura e pressão, eu jogo isso na nuvem. A proposta é deixar os dados na nuvem, não só para alunos nossos da USP usar, mas alunos de outra universidade. Eu tenho bastante contato com o pessoal da UFMG, da Federal de Minas Gerais, e o ano passado, no começo do ano, veio um aluno deles, de doutorado, fazer experimentos no nosso laboratório, e ele teve que voltar correndo para BH, porque estava chegando a pandemia, né? E se a gente tivesse essa disponibilidade na nuvem, a gente poderia fazer o experimento por ele, disponibilizar o dado, ele nem precisaria vir até aqui, né? Nós estamos aí, a Poly tem convênio com a nuvem da Amazon, com a AWS, então estamos trabalhando para trabalhar com dados em nuvem, tá? Então, aqui essa é uma apresentação do que a gente está tentando fazer, portanto, nessa área da indústria 4.0 aqui na Poly. Eu agradeço a todos e retorno a palavra para o Carlos Guri. Obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação. Bom, como eu comentei, pessoal, perguntas podem ir mandando aqui no chat, a gente vai compilando para o final, e agora agradeço mais uma vez ao Cláudio e passo a palavra para o Mamed. Mamed, agora é contigo. Obrigado, professor Cláudio. Deixa eu compartilhar aqui também. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e fiquei muito feliz de ser convidado para essa apresentação. É um assunto que me interessa demais, um assunto que faz parte aí da minha história. E eu vou trazer um pouquinho, né? Eu não sabia, Guri, que você ia trazer aí a conceituação da 4.0, mas eu trouxe também alguns slides, bem pouquinho da conceituação, mas eu acho que acabou sendo bom
porque eu vou dar uma visão assim complementar, né, desse conceito, né? E ao mesmo tempo eu vou trazer um pouquinho também da nossa experiência, da minha experiência, né, nessa área e também do que a gente está fazendo no Oxiteno. Bom, fazer uma breve apresentação, né? O Guri também fez essa parte, né? Eu sou formado em engenharia elétrica na FEI, né? Fiz gestão de negócios. Eu tenho aí 12 anos na Siemens, praticamente desde que eu me formei. Eu trabalhei nas áreas de automobilística, siderúrgica, logística, e ainda mais no final ali migrei para a área mais de processo, né? De óleo e gás. Depois 9 anos na Linde, no grupo Linde, né? E onde eu participei aí da montagem de um centro de operações remoto para a América do Sul. Esse centro, ele operava remotamente, colhia dados, né, de processo de 35 plantas industriais espalhadas na América do Sul. Algumas dessas plantas eram operadas totalmente de forma remota, sendo que o time local era mais de manutenção e de alguma ação que precisaria ser feita, né, de apoio à operação, e outras já tinham uma operação mista. E também nessa fase, né, a gente teve aí um desenvolvimento bem legal, uma experiência muito boa na parte de transformação digital, de indústria 4.0, até por conta dessa quantidade de dados que eram concentrados nesse centro. E eu estou completando, acho que agora, 2 anos e 6 meses na Oxiteno, né, e tenho aí uma missão aí de gerenciar a área de automação para a Oxiteno como um todo e também essa parte de transformação digital ou de indústria 4.0, transformação digital mais voltada aí para processos industriais. Bom, falando aí um pouquinho do conceito, então a gente tem, né, e por isso que eu falei que vai ser de uma forma complementar. Você está atualizando bem ou é melhor eu tirar a câmera para vocês? Tá atualizando bem, viu? Tá, eu tô deixando por enquanto, se começar a travar, vocês me avisam, eu tiro a câmera. Tranquilo. Então, assim, a gente pensa, e eu acho que é natural isso, quando a gente fala de 4.0 de transformação digital, a gente pensa muito em ferramenta, né? A gente pensa muito óculos 3D, realidade aumentada, né? A gente tem o blockchain, a gente tem o IoT, né? A gente tem muitas ferramentas, mas qual que é o cerne dessa revolução, né? Ele também é o dado, né? A informação. Esse dado chegar numa rapidez, numa eficiência, ou de uma forma trabalhada que vai gerar, e qual que é o resultado? É o valor, né? Então, as tecnologias, embora elas sejam importantíssimas, e como o professor trouxe aí, até migram, né, de ponto a ponto, mas assim, onde está o cerne da 4.0? É valor, é trazer valor. Eu gosto de fazer um paralelo, acho que eu ia até falar isso depois, mas vou trazer, né, que a gente vamos pensar nos carros de 30 anos atrás. A gente tinha aquele Dodge que tinha um motor fenomenal, tinha 400 cavalos, né, e atingia ali o valor dele, que era velocidade, potência, etc., mas a um custo de 3 km por litro, né? Naquele tempo, isso era possível, né? Mas agora, né, a gente não consegue ter um carro que faça 3 km por litro, com a gasolina no valor que ela está. A gente tem que ter uma série de tecnologias que foram embutidas ao longo do ano num carro, né, injeção eletrônica, ignição eletrônica e milhões de sensores que fazem com que a gente consiga, às vezes, ter até um desempenho semelhante, né, mas fazendo aí 10 km por litro, com sorte, né? Então, isso varia muito de indústria, né? Algumas indústrias, se a gente fala de Amazon, ou o próprio Google e outras de varejo, elas já é uma necessidade, né? Ter essa rapidez, elas não sobrevivem mais, né? No caso da indústria de processo, da indústria química, ainda a gente tem ineficiências, ainda a gente consegue conviver com elas, mas esse tempo está acabando, né? A gente tem que correr atrás. E eu acho que a 4.0 ela traz essa possibilidade, né? Mas assim, qual que é o valor, né? Qual que é o valor da 4.0? Né? Qual que é o objetivo ali, né? De utilizar todas essas tecnologias? A gente sair de uma quantidade de dados que hoje é uma realidade, né? O professor também trouxe aí historiadores, né? Que tem às vezes 10, 15 anos de dados industriais de processos. Né? Mas como é que a gente faz com essa? É uma riqueza. Como é que a gente traz isso, né? Para o valor, né?
Então, aí trazendo um pouco da experiência do que a gente tem feito no Oxiteno, né? Eu acho que o foco tem que ser sempre o valor. Então, quais são as nossas dores? O que a gente tem de necessidade no nosso meio físico, né? No nosso processo, na nossa indústria, né? E quais são as oportunidades que eu posso ter, né? No meio físico aí, né? O mundo real. Ok. O que eu consigo? O que eu já tenho digitalizado? O que eu já tenho disponível? Historiadores, eu tenho dados, eu tenho sensores, talvez ainda tenha o próprio DCS, né, com muitas informações ali de processo. Eu tenho sensores, talvez IoT, que eu vou trazer essa digitalização de uma forma mais barata e fácil de implementar, né, e eu preciso trazer a conectividade, conectar os dados, né, para ter informação, para tirar a informação deles, e análise. Né, e aí a gente entra aí muitas ferramentas, né, de inteligência artificial, né, de processamento em nuvem, e fazer o que com isso? Né? Prover informação, prover resultado, prover rapidez, prover otimização de processo. Eu trouxe um vídeo que eu acho bem legal, ele fala um pouco do que é nesse conceito, né? Tirando um pouco do conceito, ele até se chama Esclarecendo a 4.0, né? Tirando um pouco o marketing, o produto, e falando aí do conceito da 4.0. A fonte é a SwissMem, né? Que é a Associação Suíça de Indústria de Engenharia e Elétrica. Ele estava tudo em alemão, eu traduzi, então eu peço desculpas para quem souber alemão se tiver algum erro muito forte, mas eu acho que o conceito está aí. É rapidinho, são alguns minutos só. Unsere Kommunikation verändert sich. In den letzten Jahren hat ein starker Wandel stattgefunden. Wie bei unseren Eltern und Großeltern ist die direkte mündliche Kommunikation nach wie vor zentral. Doch zunehmend verläuft der Informationsaustausch auch digital. So sind wir heute weltweit über verschiedene Netzwerke verbunden und können von überall auf unsere Daten zugreifen. Die Digitalisierung findet auch in der Industrie statt. Sie beeinflusst die Art, wie Menschen und Maschinen interagieren. Zugleich kommunizieren Maschinen miteinander und bilden eigenständige Systeme. Folgende technologischen Fortschritte fördern diesen Wandel. Erstens werden die Sensoren immer kleiner, vernetzter und günstiger. Zweitens bieten schnellere Prozessoren und größere Speicherkapazitäten immer höhere Rechenleistungen zu tieferen Kosten. Und drittens ermöglichen die übergreifenden Netzwerke eine ortsunabhängige Kommunikation. Mit diesen Fortschritten erreicht die industrielle Produktion eine neue Dimension. Von der Erfindung der Dampfmaschine führte der Weg über die ersten Förderbänder und die zunehmende Automatisierung der Produktion bis zu den heutigen modernen und vernetzten Systemen. Wir sprechen von der Industrie 4.0. Maschinen, Menschen und Prozesse sind untereinander verbunden und alle relevanten Informationen werden in Echtzeit verarbeitet. Früher war die Industrie sehr strukturiert, statisch und stark von der Hierarchie geprägt. Auf dem Weg in die Zukunft wird sie durch eine vernetzte Industrie abgelöst, welche dynamisch, flexibel und dezentral organisiert ist. Die Digitalisierung hat für die Unternehmen Auswirkungen in der horizontalen und vertikalen Vernetzung. In der vertikalen Dimension verändert sich die Weise, wie eine Firma intern die Produktion organisiert. Hier verschmelzen die Informatiksysteme mit der industriellen Produktionsebene. Die horizontale Vernetzung beinhaltet die Art, wie das Unternehmen mit anderen Firmen im Austausch steht. Hier findet ein automatisierter Prozess entlang der Wertschöpfungskette und sogar des gesamten Produktlebenszyklus statt. Mit der Digitalisierung lassen sich gewaltige Mengen an Daten sammeln und verarbeiten. Dies ermöglicht Innovationen auf verschiedenen Ebenen. 3 Beispiele möchten wir hier erläutern. Firma A erreicht durch die Digitalisierung der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette eine erhöhte Produktivität, verkürzte Durchlaufzeiten und eine besser steuerbare Produktion. Damit erzielt Firma A wesentliche Kostenvorteile. Firma B erschafft Smart Products, indem sie ihre Maschinen mit intelligenten Funktionalitäten ausstattet. Mit der Vernetzung der Maschinen kann Firma B diese beim Kunden automatisiert überwachen und zeitgerecht Fernwartungen vornehmen. Die neue Dienstleistung erzeugt für den Kunden einen Mehrwert.
Die Digitalisierung initiiert auch neue Geschäftsmodelle. So erstellt Firma C ein internetbasiertes Geschäftsmodell. Mit ihrer Plattform bietet sie den Kunden die Möglichkeit, neue Produkte zu entwickeln und maßgeschneidert liefern zu lassen. Kurz und bündig, die Industrie 4.0 bringt einen tiefgreifenden Wandel und großes Potenzial mit sich. Die Digitalisierung in der Industrie macht die Produktion insgesamt effizienter und ressourcenschonender. Sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Werkplatzes Schweiz und eröffnet für Schweizer Unternehmen neue Chancen auf den Weltmärkten. So befinden wir uns heute auf dem Weg in die digitale Zukunft. Eine Zukunft mit Perspektive. Bom, eu acho muito bom esse vídeo, né? Ele traz bastante do conceito, ele traz aí 3 exemplos, são exemplos, né, de possibilidades aí, indústria A, B e C, né, mas são exemplos, tem muitos outros que surgiram até depois que esse vídeo foi lançado, mas de integrações, de possibilidades, né. Eu nem vou passar por aqui, porque a gente já correu com essa explicação, né, e vou trazer um pouco da experiência da Oxiteno, né, porque ok, né? A gente tem aí tecnologias fantásticas, a gente tem aí muitos dados, né? No caso da Oxiteno, a gente tem muitos dados mesmo. E como é que a gente faz? Como é que a gente começa? Como é que a gente desenvolve? Como é que a gente traz valor para esses dados, né? Ou passa por aquele ciclo, né? Isso aqui é um exemplo, né? Do que a gente está fazendo. Então, aqui são as áreas, né? Poderiam ter aqui mais 10 áreas ou seções, né? Da empresa, né? E do outro lado a gente tem nossa cadeia produtiva. Então, assim, eu acho que tudo não passa de uma pergunta, às vezes até muito básica, né? Qual informação nós temos? Então, se eu vou perguntar aqui para automação, para TI, para engenharia, para vendas, ou se eu for perguntar aqui no meu processo, ou na parte de distribuição, no meu estoque, ou no próprio supplier, né? Eu vou perguntar, nossa, que informação eu tenho? Ela está digital? Já está disponível? Está em Excel? O que eu tenho? Espera aí que meu sensor aqui não está. Bom, ok, vamos ver, vamos levantar para um nível aí que a gente consiga transformar essa informação, que a gente consiga compartilhar, né? E daí vem a segunda pergunta, ok, que informação que eu preciso? Né? Quais informações precisamos? Olha, eu estou aqui em vendas, eu preciso ter os estoques, eu preciso ter qual que é a minha previsão de produção, eu preciso ter uma informação que às vezes está ilhada aqui. Eu tenho um exemplo no Oxiteno, né? A gente tem, como eu comentei aí algumas vezes, a gente tem um historiador já centralizado há anos. Então a gente tem informações aí de PINs, né? De dados históricos de historiador, de algumas plantas para mais de 10 anos. Só que essa informação ela estava muito ilhada, ela ficava na planta mesmo, ou na automação, ou na engenharia, né? Em produção, mas assim, o que dessas informações que eu posso compartilhar com outras áreas, que eu posso trazer valor para outras áreas, né? Então a gente começou a se fazer essa pergunta. E a gente começa a completar o ciclo e a montar um digital lake, um data lake industrial. E daí eu trouxe o exemplo do PINS, né, do historiador, mas não precisa ser só do historiador. Eu posso ter dados lá no RP, que estavam no RP, e às vezes a informação não está tão fácil aí para integrar, e a gente traz para esse nível de data lake e começa a trabalhar essa informação, informações de qualidade, por exemplo, no caso da Oxiteno, bastante, né, de laboratório, né, de teste de laboratório, por exemplo. Então, a gente começa, e daí tá bom, eu trouxe aqui, mas o que eu vou fazer com esses dados? A gente coça a cabeça, né, o que eu vou fazer? Então, eu acho que o primeiro passo é fazer essa pergunta, né, questionar e mapear e coletar. Depois, a gente vai começar a fazer uma análise de possibilidades, né, ouvir aquelas dores das áreas, etc., e começar a fazer rascunhos aí de business case, de possibilidades. Lógico, isso tem que estar, e precisa estar, porque senão o negócio não consegue investimento, não consegue suporte. Eu acho que entra muito essa questão da cultura, e ela fica facilitada quando a gente vê o resultado, né? Eu vou implantar um sistema novo que integra minhas áreas produtivas. É diferente de eu falar assim, olha, você vai conseguir ver esses pontos aqui da nossa área produtiva em tempo real. É diferente para você vender dessa forma, né? E priorizar, de acordo com a estratégia da empresa, isso é muito importante, tá nessa priorização, isso eu vou falar um pouquinho. Vou executar esse projeto, e daí tem que é a mágica da transformação digital, né?
Eu fiz esse ciclo todo com um projetinho, fiz um POC, eu fiz um MVP, eu gerei um dado novo. Será que esse dado novo não entra aqui também nesse data lake que vai ser aproveitado por outra área, né? Então, é um ciclo ali, é uma roda que ela não para, se você conseguir partir ela. Às vezes é difícil partir. Aqui eu trouxe um pouco também, falando de conceito, né? Isso também é uma teoria que ela vem da Alemanha, né? Da ACATEC, da Academia Alemã de Ciências e Engenharia, e ela mostra aí, primeiro, os pilares do que a gente chama de indústria 4.0, de transformação digital. Mas é importante, e até a maturidade, né? Então a gente está acostumado a olhar aqui, caramba, olha, tem inteligência artificial, reage às mudanças e consegue prever. Ok, mas eu tenho um longo caminho aqui, né? Começa lá no 1, que a gente está computadorização, a gente pode falar de informatização, né? Que é os computadores, o Excel, né? E quanto que está conectado esse cara? Nossa, eu consigo ver já o que está acontecendo. Eu consigo visualizar e consigo entender, né, o que está acontecendo, que já vai para a transparência. Eu consigo disponibilizar esses dados para quem precisa daquela informação e precisa entender e tomar uma atitude. A partir desses dados aqui, eu já consigo no 5 fazer uma análise, seja através de analytics, seja através de IA, ou o que seja, né, de ter uma predição. Então, eu já cheguei aqui no nível 5. Mas eu consigo fechar o ciclo e ter essa predição e fazer o processo reagir, né? Por exemplo, ele está saindo de eixo, vai gerar uma não conformidade, eu reajo naquele item que foi diagnosticado e consigo me adaptar para o processo não saia do ciclo, né? Então, são essas fases, né? E a gente tem também, quando a gente fala, a própria Runner, né? Que o Guri trouxe aí, tem sistemas fantásticos que produzem essa informação, que fazem essa integração. Mas, assim, eu vou dar um exemplo aí da minha história, né? A gente tinha plantas ali que a gente tinha como detectar quando ela parava, quando parte dela parava. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer a categorização da parada. Foi parada elétrica, mecânica, geral, até o custo dessa parada, quanto tempo deveria parar, né? Então, a gente poderia, é possível também, eu vou botar um investimento aqui, vou colocar um sistema fantástico que faz toda essa integração, usa inteligência artificial, mas assim, não precisa ser assim, né? A gente pode chegar nesse valor, por exemplo, o que foi feito? Um e-mail automático. Então, na hora que detectava que aquela planta parava, um e-mail automático era enviado para o responsável, para o cara da planta, com já checklists para ele preencher. Então, ele esticava ali, ó, parada foi elétrica, o custo aproximado dessa parada deve ser tanto, eu devo ter perda de produção de 2 horas. Ele preenchia os campos já pré-definidos ali e dava um reply na mensagem. Eu passei do visibilidade para o transparência com um e-mail, custo quase nenhum. Né? Então, assim, são exemplos que eu acho que a gente tem que pensar, e a gente cai muito nessa coisa de pensar na tecnologia antes de pensar no que eu quero chegar, no valor. Né? Deixa eu andar aqui. E fazendo a provocação final, tá? Essa foto é bem conhecida, né? De uma sala de controle lá nos Emirados, e eu faço uma pergunta aí para vocês. Vamos dizer que vocês têm aí um investimento aprovado, você acabou de ganhar uma sala de controle dessa. Então, você, na sua empresa, você vai ter esse vídeo wall aí fantástico. E daí eu te pergunto, o que você vai colocar nele? O que você vai pôr aí de informação relevante que vai fazer a diferença? Se você tem resposta para essa pergunta, você já está a 90% do movimento que a gente precisa ter, porque é a parte mais difícil. Né? A parte mais difícil é a gente definir o que a gente precisa mostrar e como, de uma forma que isso funcione. Né? Aqui, provavelmente, tem anos de trabalho, né, para chegar nesse cara aqui condensado e claro e útil, né, desse jeito. Bom, um outro passo, né, que a gente passou e tem passado no Oxiteno também, eu comecei a questionar as áreas, eu comecei a ver oportunidades, mas como é que eu tenho recursos limitados, tenho braços limitados, né? Normalmente, quando um projeto desse, quando você faz, você precisa da participação da área produtiva, porque você sozinho, aí falando de TI, TA, né? Você não vai conseguir entregar um projeto viável, um projeto que seja aderente, né? Então, a gente tem limitação. Então, é importante a gente estar nesse processo na Oxiteno, né? De trazer uma governança. Então, fazer uma padronização na captação das ideias, fazer critérios muito claros, né, e mensuráveis de priorização,
e uma gestão de carteira. A gente trabalha aqui, eu vou falar muito rápido, com um conceito de maturidade, né? Maturity Grade, SMG, das ideias, que vão desde a ideia pura, ela vai ser trabalhada, priorizada, minerada, até no 3 ela está pronta para ser implementada, no 4 ela é implementada e a partir do 4 ela é acompanhada com os resultados, né? Então, com gates muito claros, para a gente conseguir ver como é que a gente está, né? E também conseguir justificar essa maturidade. Aqui também os pilares aí, falando aí do caso da Oxiteno, né? Do que a gente está buscando nessa transformação digital. Então, integração de processo, otimização, eficiência e produtividade, digitalizar, ou seja, trazer para aquela primeira camada o que não está ainda nela, né? E o enabling, que eu acho que é uma coisa muito importante da 4.0, que é possibilitar novos projetos, né? Segurança, sem dúvida, e combater, né? Devagar, não só a obsolescência, mas trazer o enabling junto dela, né? Alguns exemplos, então a gente vem com implantação de checklist digital, então a gente está trazendo, tirando da prancheta, muitos dos procedimentos que a gente fazia em planta, né, seja na parte de qualidade, como de processo mesmo, para um celular, né? Democratização de dados, então o próprio logbook digital, né, dashboards e análise, com compartilhamento de informações, daí não estamos falando só de chão de fábrica, estamos falando também do administrativo, do cara de vendas, ter informações que estavam disponíveis só no nicho. A parte de analytics, a gente tem trabalhado agora com grupos multidisciplinares na parte de inteligência artificial e de analytics em cima daquele data lake que eu mostrei para vocês, né? E uma parceria muito grande, hoje bem ligada, eu acho que o professor falou lá no começo, né? E na parte de, eu acho que em IoT, né? Porque a gente tem muito dado, mas às vezes faltam alguns que são essenciais e o IoT ou então alguma solução de tecnologia às vezes resolva. Bom, mais exemplos, né? Aqui já de tratamento de data lake que a gente está fazendo, muito voltados à qualidade e melhoria de processos com analytics, né? Com predição. Então, avaliação de teor de impureza ou dos influenciadores daquela impureza. A gente tem sistema ali de controle avançado, né? Mas quanto que esse controle avançado está trazendo resultado? Então, a gente está usando a histórico e analytics para traçar uma base de dados, um baseline e também medir em tempo real o que a gente está ganhando, né? Projetos aí em elaboração, então, otimizações, né, de utilidades. A gente tem aí uma malha nessa unidade de Camaçari muito grande de vapor e a gente acha que tem margem para analisar e ver os consumidores e otimizar essa malha de uma forma automática, né? A própria eficiência energética, que eu acho que agora está bem em voga, né, com a crise que a gente está começando a ver, né? E aumento de qualidade de novo aí também agora na nossa unidade lá em Tremembé. Bom, eu vou terminar aqui, eu não sei como é que eu estou do tempo, mas com essa frase que eu acho muito importante, e eu gosto muito dessa frase, né? A gente tem que pensar grande, tem que ver aonde que a gente quer chegar, mas não necessariamente precisa chegar no grande tão rápido, né? Vamos começar pequeno, com POCs, etc., e a gente vai até ganhando força com isso. Obrigado. Bem legal. Bom, Mamed, obrigado aí pela apresentação, por compartilhar aí a experiência sua, que o Oxiteno tem feito também, né? Até dando um depoimento particular, antes de trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, eu atendi a Oxiteno, né, na outra empresa, e tinha bastante contato com o pessoal, principalmente lá em Camaçari, né, e acabei vivenciando um pouquinho essas iniciativas aí que vocês estão até hoje implementando. Legal, muito bom. Sim. Algumas com Obrigado. parceria com a empresa que você trabalha hoje, inclusive. Exatamente, com certeza, bem lembrado. E eu queria só, antes de passar a palavra para o Ronaldo, pedir também, pessoal, por favor, não se esqueçam de preencher a pesquisa e também, se possível, mandar perguntas aqui no chat, tá? É importante para a gente dar andamento depois na rodada de perguntas e respostas, tá bom, pessoal? Por favor. Ronaldo, é contigo, meu amigo. Perfeito, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui nesse grupo com vocês. Eu dei uma percorrida rápida pelas pessoas, então não precisa falar muito dos conceitos, que todos aqui são muito acima da média, então vamos direto aos pontos mais importantes. Eu sou o CIO da Cenibra. Dentro desse processo de transformação digital,
a ideia é percorrer o outro lado, né? O Mamed, ele falou bastante da parte de automação. Eu fiquei durante 24 anos na engenharia e automação da Cenibra. Nós fizemos esse processo transformacional que nós chamamos de digitalização, que é diferente de transformação digital. Então, tínhamos uma fábrica pneumática e tivemos que fazer uma fábrica se transformar em uma fábrica digitalizada com DCS, CLPs e dentre outras ferramentas aí, conseguimos isso ao longo desse período. Logo em seguida, depois de 24 anos na área, ter feito mestrado nessa área de inteligência artificial para processos, fui convidado para ir para a área de TI. Então, a minha visão aqui hoje é um pouco dentro dessa área de TI. Só um pouco sobre a Cenibra, nós estamos aqui no interior do estado de Minas Gerais, produzimos, o nosso projeto é para produzir 1.200.000 toneladas de celulose, e a gente exporta isso aqui. Então, eu peguei esse slide da área de vendas da Cenibra, né, para falar de processo de transformação, e gostaria de compartilhar alguns dados com vocês, e que vocês também observassem o quanto nós temos de oportunidades dentro desse conceito de transformação digital. A Cenibra, ela possui, né, 254 mil hectares, né, e 52% desse 254 mil é área cultivada com eucalipto, no qual nós industrializamos e transformamos em celulose. E 41% área de preservação, 7% infraestrutura. Então, a gente planta florestas, colhe florestas, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, a gente colhe florestas, transporta, industrializa e manda para o cliente, né? Obviamente, esse processo todo tem um acompanhamento, tem tudo isso, e esse processo, esse ciclo, ele é muito interessante porque ele nos dá a oportunidade de fazer um monte de coisas bacanas nesse processo, né? Então, olhando esse processo, quando eu fui para a TI, eu descobri que 70% dos custos de produzir 1 tonelada de celulose está nesse processo daqui até aqui, 70% dos custos. 30% está aqui dentro da indústria e o restante do processo. Falei, nossa, que oportunidade sensacional nós temos aqui. A partir daí, nós começamos a trabalhar fortemente com esse processo de transformação digital dentro desse conceito da indústria da parte florestal. A gente planta 100% das nossas florestas, nós temos eucalipto 100% com clones feito dentro da Cenibra, 95% da nossa colheita mecanizada, estamos em Minas Gerais, e em Minas nós podemos dizer o seguinte, o relevo é muito desafiador para nós, então somos inovadores para poder colher com terrenos que têm até 35 graus de inclinação. Né? Lembrando que pelas leis da física, 45 as coisas já não param mais de pé, escorregam, né? A gente tem uma produção de 96% de eficiência. Olha isso aqui, gente. Então, o que nós da área de tecnologia podemos fazer para melhorar aqui 1% nesse negócio? Então, é um desafio muito grande para nós, né? Então, 96% de satisfação de cliente, né? A nossa produção, ela basicamente fica 2% do Brasil, América do Norte, Ásia e Europa, a gente manda todo o resto. Ao contrário de que muitos pensam, o nosso papel é para poder imprimir e escrever, não, 6% apenas. Então, com todo mundo reduzindo aí as impressões, a gente está ampliando o nosso conceito em tixo, o que significa dizer os papéis de lenços, fraldas, papéis para poder fazer diversas aplicações dentro de hospitais e etc. Né? Para embalagem 2%, então a indústria de celulose não está acabando por esse motivo da falta de escrever, né? de imprimir e escrever. Se olharmos esse outro conceito que o pessoal da área de vendas traz, né? Conceito de sustentabilidade do negócio, né? Tem agora chegando fortemente o conceito de ESG, então a gente entende que nós temos várias oportunidades aqui também. Suporte ao cliente, várias coisas, olha só, estabilidade de planta. Então, o que eles apresentam é a nossa base para poder fazer um processo transformacional do negócio, e a gente tem feito isso por um longo período, né? Mais recentemente, nós entramos num processo de migração do nosso ERP. Nós estávamos com o projeto SAP, desde um SAP funcionando, operando desde 2003, e ao longo dos anos, né, fomos tendo as nossas revisões. Entretanto, agora, a gente já tinha percebido que a nossa performance tinha deteriorado muito e nós não conseguiríamos sobreviver mais com o processo transformacional do nosso negócio com a base que nós tínhamos no nosso ERP. Então, nós fizemos uma migração, e essa base
né, que nós tivemos agora, a mudança da base de dados, em especial a base de ERP, ela vai nos potencializar por uns caminhos futuros da transformação dentro da Cenibra. E, além disso, melhorar a performance do nosso negócio. E aí, esse conceito que foi comentado inicialmente pelo Guri, né, se a gente pensar em transformação, a gente está fazendo basicamente esse fenômeno que avalia processos, né? Tem pessoas que têm um mindset mais voltado para inovação, para mudanças, e essas pessoas usando tecnologias, elas vão produzir algo novo e algo que dê um resultado diferente do anterior. Então, basicamente, é isso que nós nos apegamos aqui. Fazemos esse trabalho muito forte de gestão de pessoas junto ao RH, né? Mais recente agora, nós estamos contratamos uma especialização para 30 especialistas ou cientistas de dados. Nós analisamos por processo, cada processo teve direito a mandar 1, 2 ou 3 pessoas de acordo com a quantidade de coisas que eles fazem no dia a dia. Então, daqui a 2 anos nós vamos formar 30 especialistas, cientistas de dados, e a gente vai ter que melhorar, a gente espera que com isso, esse monte de dado que nós alimentamos a vida inteira, dados de negócio, dados de processo, dado, a gente entende que isto vai dar uma sustentabilidade melhor para a nossa empresa no futuro. Isso vai permitir que nós consigamos resolver muitas coisas que hoje a gente não consegue. E falando nisso, né, esse planejamento da tecnologia da informação, né, eu estou da TI hoje, por isso eu estou defendendo esse lado. Eu acho que o Mamed falou bastante da parte da automação dentro do modelo de negócio industrial. Eu vou falar um pouquinho dentro da área de TI. Eu acho que as coisas se complementam, né? Como a TI pode ser útil? No passado a gente trocava impressoras e etc. Hoje a gente nós estamos num momento mágico, até mesmo potencializado por tudo que aconteceu durante esse momento de pandemia, né? Então, o que nós fizemos mais recentemente, até mesmo orientado pelo Cláudio Garcia, como ele comentou aí, né? O Gartner, a Cenibra tem um contrato com o Gartner, e para poder fazer um trabalho bacana, nós precisamos desse suporte, porque as estatísticas que eles nos trazem, que eles apresentam para o mercado, ela gera para a gente os insights nos quais nós podemos dar sequência àquilo que a gente está pensando. Então, nós fizemos um trabalho que nós chamamos de planejamento estratégico de TI. Então, a gente declarou as estratégias alinhadas com a estratégia do negócio, fizemos uma matriz linkando tudo aquilo que nós tínhamos como força, fraqueza, oportunidade e ameaça, e esses objetivos estratégicos mais recentes trazido do nosso acionista nos direcionou, e então, nós listamos as iniciativas que nós teremos que atingir para esse processo na próxima etapa, né? E alinhar isso tudo com aquilo que vai manter a nossa sustentabilidade. Nós criamos um mapa mental dessa análise de SWOT, e a gente percebeu o seguinte: aquilo que as áreas de negócio eles requisitaram da TI nesse momento, então a gente percebeu, olha, a gente precisa ser mais ágeis nos processos, né? Diagnosticar as coisas, as oportunidades e, através desses diagnósticos, implementar a tecnologia correta. Esse é o grande desafio para a gente, né? Com esse monte de tecnologia que o professor Cláudio Garcia comentou, qual é aquela que mais se adapta ao nosso negócio, né? A gente precisa mudar a nossa arquitetura, e essa arquitetura é a adoção, por exemplo, do lado de cá de cloud. A gente precisa, né? A gente vê o novo modelo trazido pela pirâmide de automação da ISA, onde as coisas que estão lá no controle de computação de borda e tudo mais, já chegando com a necessidade de processamento em ambientes de nuvem, né? Criar indicadores e métricas mais inteligentes comparados com o passado. Então, a gente tem ferramentas hoje fantásticas que nos auxiliam e facilitam a nossa identificação dos pontos, daqueles dados que a gente tinha dificuldade de ver no passado. Hoje a gente tem muita facilidade. E agora cria um novo modelo, agora a gente observa hoje, como eu estou na TI, talvez eu tenha mais informação pela quantidade de cyberataques que tem acontecido, em especial dentro dos modelos de negócio industriais, né? Então a gente tem uma preocupação um pouco maior com isso, trazido por esse modelo. E a governança foi comentado agora, o Mamed comentou, a gente precisa ter governança. Como a gente tem tanto dado,
tantas pessoas estão buscando esse dado, estão fazendo uso desse dado, essa governança ela se transforma em algo essencial, porque senão daqui a pouco todos estarão lá colocando no seu relatório o salário do nosso CEO, né? Então isso a gente precisa exatamente dessa governança. E cloud a gente já está adotando há um certo tempo, nossos dados estão todos na nuvem, exceto os dados industriais nesse momento, e está na nossa nuvem privada, não na nuvem externa, mas todo o meu corporativo já está na nuvem, e aí a gente precisa trabalhar mais essa arquitetura de dados. Nós entendemos que essa turma de 30 pessoas que estão fazendo parte desse curso de ciência de dados, eles nos trarão um modelo diferente para podermos estar trabalhando nisso. E aí, o Mamed trouxe alguns exemplos, né? O que vocês realmente, de fato, dessa teoria toda que você está nos apresentando, Ronaldo, tem trazido de benefício para o negócio, né? Então, são vários exemplos dentro desse modelo transformacional. Antigamente, né, eu tinha aqui uma máquina florestal que colhe a minha floresta, e essa máquina florestal tinha uma prancheta, e essa prancheta era preenchido o dado, e esse dado chegava aqui na minha base uma semana, quiçá 10 dias depois. Então, hoje, essa máquina se transformou num IoT, ela está dentro desses 254 mil hectares que se distribuem no estado de Minas Gerais em 54 municípios diferentes. Eu tenho por volta de 70 máquinas conectadas via satélite e tenho na nuvem me entregando os dados, e isso gera para mim, por exemplo, a eficiência operacional. Né? Então, eu tenho lá uma ferramenta de Business Intelligence que colhe todos esses dados, eu sei qual foi o melhor mês que nós tivemos resultado, o pior mês, qual é a região que tem maior rendimento, qual é a máquina que está dando mais problemas. Então, imagina que isto está na palma da mão do meu gerente operacional da área da área florestal, então ele está no celular dele, ele consegue visualizar isso. Olha que bacana isso, que no passado demorava 10 dias e hoje ele vê isso online. Então isso quando nós vamos falar em modelo de transformação digital, a gente não pode falar somente de tirar a prancheta que era anotada e o cara está anotando pelo um tablet, né? Então a gente entende que o modelo de transformação é esse conjunto de coisas que mudam o seu cenário, que mudam o seu processo e permite que essas tecnologias tragam um resultado diferente. Outro exemplo nosso, bastante interessante, nós temos nestes 254 mil hectares, nós temos torres de observação, que no passado era uma pessoa olhando por binóculo, e essas torres de observação, elas foram agora substituídas por circuito de TV, e estão aqui, tem casos de torres que estão a 200 quilômetros da Cenibra. Um link de internet em um lugar ermo, manda esses dados para uma central na Cenibra, e a gente consegue, com isso, identificar focos de incêndio. E esses focos de incêndio, quando ele está mais visível assim, então a gente consegue que uma pessoa, o ser humano, consegue ver isso facilmente. Mas esses outros que estão aqui, que dentro do quadrinho a gente falando o que eu quero mostrar, esses outros, sinceramente, o ser humano não consegue. E aí entra o conceito de inteligência artificial, que hoje já consegue atingir mais de 99% de acerto. Ou seja, nós estamos evitando de queimadas se proliferarem no ambiente da empresa, no ambiente até mesmo florestal que não é da empresa, e nós então estamos com a inteligência artificial identificando focos de incêndio que não era possível no passado, né? E aí essas tecnologias que a gente acredita, o que nós temos observado aqui na Cenibra, né? Eu tenho alguns contatos no setor de celulose e papel, também na BTCP, o que a gente observa que está realmente em curso, conforme o professor Cláudio Garcia comentou. Olha, o Gartner todo ano me manda um negócio, eu fico maluco, não sei o que se aplica, né? Mas o que a gente tem aplicado? O exemplo que eu trouxe para vocês de internet das coisas, a gente pensa que é uma cadeia mais segura, talvez o conceito de ESG agora trazido mais recentemente, mais forte agora, haja necessidade de um rastreamento mais adequado, né? Nós temos aplicado aqui inteligência artificial com sucesso já, a gente está fazendo alguns trabalhos para poder implementar gêmeo digital. Nós já temos esse Robotic for Process Automation mais dentro da área administrativa para poder reduzir os trabalhos braçais. Nós já temos atendimento com Robotic for Process Automation dentro da área de call center. Nós temos aqui aplicado com mais recentemente realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. A gente percebe o seguinte, olha, tivemos uma parada agora
não pudemos trazer pessoas do Canadá. Então, uma pessoa do Canadá inspecionou uma caldeira, né, usando os óculos de realidade aumentada aqui. Nós compramos uma ferramenta dessa e online lá no Canadá ele conseguiu identificar problemas que a nossa equipe aqui não conseguia porque a especialidade está com ele, né? Eu acredito também que drones associado a mais alguma coisa, drone por si só para tirar fotografia e filmar não serve, na minha opinião, muito de referência, mas nós tivemos drones aplicados até mesmo com inteligência artificial, com outras ferramentas, isso realmente vai dar um resultado muito grande. Nós já temos isso aplicado na Cenibra, né? E aí a gente percebe o seguinte, olha, tantos dados gerados, está na era agora, está no momento a gente associar esses dados a alguma coisa e fazer isso render mais, né? E aí a gente percebe o seguinte, na minha opinião, a gente vai precisar de uma computação um pouquinho mais veloz com esse monte de dados que cresce a cada dia, com essa exponencialidade das coisas, né? E para transmitir esses dados, a gente vai ter que usar o quê? Além do 0 e 1, o 0 e 1 colorido, né? Que é a fotônica. Então a gente percebe, eu percebo que essa é uma aposta minha para o futuro, não tão distante assim, que a gente, com essa quantidade de dados gerados, né, armazenado em nuvem, a gente vai precisar de uma forma diferente de tratamento disso, né? E a cibersegurança, isso, os eventos de TI mais recentes têm nos assustado bastante, né? Com a quantidade, a gente só tem certeza de que no passado a gente pensava assim, será que eu vou ser atacado, né? Como eu vou fazer para poder restabelecer o meu negócio, né? Então agora a gente tem certeza que em algum momento vai acontecer e como nós podemos nos preparar para isso. E os novos conceitos que a gente falou aí de internet das coisas, de CFTV e etc., nos expõem cada vez mais. Então a gente precisa tratar inteligência artificial, conforme o professor mostrou para a gente, inteligência artificial na cibersegurança, né? E a gente está falando de materiais avançados também. A Cenibra tem evoluído bastante nesse conceito de biotecnologia. O uso da inteligência artificial para poder identificar qual clone se adapta melhor à nossa região, aquele tipo de solo, aquele tipo de quantidade de chuvas que tem naquele local. Então, em linhas gerais, tive que acelerar, senão não sobrava tempo para vocês falarem, 18h25, a gente percebe o seguinte, olha, a transformação ela está em curso, o ser humano é o principal agente para isso tudo, identificar qual é a tecnologia que se aplica em cada caso é o desafio nosso, e então a gente precisa estar nesses fóruns para pegar esses insights e trazer para a tona tudo aquilo que nós possamos contribuir com o nosso negócio. Bem rapidamente, é isso que eu ia trazer, essas provocações para vocês. Obviamente, não é explicar o conceito, mas assim, tem sido usado com sucesso na Cenibra e a ideia é exatamente compartilhar isso com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, é uma grande satisfação estar aqui. Sou voluntário da ISA também, estou atualmente no setor de divisão de celulose e papel, sou o diretor mundial e tenho promovido vários eventos bacanas. Hoje o Makarovski falou para a gente sobre essa integração entre o chão de fábrica e o mundo de TI. Foi durante uma hora foi muito bacana o que nós conversamos. Meus sinceros agradecimentos. Estou aqui para poder tirar alguma dúvida caso elas aconteçam aí. Obrigado, gente. Obrigado, Ronaldo. Parabéns aí pela apresentação, muito bom, né? Até quando a gente estava trabalhando no evento, né, na formação das pessoas que iam apresentar, foi por acaso mesmo, tá, pessoal? Mas o Ronaldo hoje tem muito mais esse background de TI, né? Ele teve muito tempo em TA, então foi bacana que a gente conseguiu mesclar bastante TA, TI, um pouco do lado acadêmico, né? Então, no fim, a gente conseguiu dar uma pincelada bem boa no tema, né? Foi bem legal. Eu vou passar algumas perguntas que a gente teve aqui no chat, tá, pessoal? Vou começar a primeira para o Mamed. Foi da Natália Bastos. A Natália trabalha na Nitroquímica e a pergunta dela é se nos projetos de Analytics geralmente vocês contratam alguma empresa ou se tem pessoas no time que são especializados em ciência de dados. Ok, perfeito. Muito boa pergunta. Então, a gente não contrata ainda, né? A Oxiteno criou no início de 2019 um X-Lab, que a gente chama, uma iniciativa aí que foi capitaneada por TI, né? E é um laboratório de tecnologias. Dentro desse laboratório tem especialistas aí da TI, também de analytics, tem outras tecnologias, né? IoT, processamento em nuvem, outras coisas, e ele funciona meio como que uma caixinha de ferramentas, né, para iniciativas. Também, né, por isso que eu falei sim, né, e também a gente tem uma
uma área, né, que é responsável dentro da Oxiteno de inovação, que é responsável também com link com programas de universidades, e um desses programas que foi muito bom para nós, que chama Inova Talentos. É um bolsista, né, formado já, e ele passa a trabalhar, né, o que o pessoal que é acadêmico está buscando é ter um pouco do lado da indústria, né, um pouco menos acadêmico e mais prático, né. Então, eles fazem, quem faz isso é o IEL, né, eu não vou saber detalhes aí sobre a iniciativa, porque não foi tocada para a minha área, mas a gente absorveu um bolsista, uma menina, e ela tinha formação, assim, foi um achado para nós, porque ela tinha uma formação química muito sólida, ela era formada em engenharia química, e ela fez a pós-graduação em ciência de dados. E ela está trabalhando aí vai fazer 2 anos com a gente nesse plano, né? Um plano de 2 anos, e aqueles projetos que eu mostrei, eles foram, a maioria, tocados com ela, né? A nossa equipe, junto com o TI. Né? Esse XLab, ele trouxe aí muitas possibilidades de integração. Legal. Obrigado, Mamed. A próxima pergunta eu vou juntar duas em uma. Deixa eu ver aqui que eu estou com as perguntas aqui compiladas também. Que é a seguinte, uma é tanto do Tomé quanto do Valderrama aqui, né? Que é o seguinte, o MES faz parte da transformação digital do setor, e aí nessa linha também, nos novos projetos e mesmo em modernizações, o PINS e MES não vão perder função com o uso dos novos Edge Devices reportando dados diretamente para o Data Lake e as aplicações sendo processadas com muito mais recursos usando Machine Learning e inteligência artificial no cloud ou on-premises. Acho que aqui o Ronaldo pode dar um... Sim, os conceitos de PINs e MES, eles estão bem estabelecidos, né? Até uma pessoa comentou, a pirâmide da ISA 95, da 4.0, ela é adequada para a indústria, ou sim. seja, o novo modelo, né, já traz essa necessidade de atualização das ferramentas, obviamente, né, mas o PINs, o objetivo principal dele é guardar dados, coisas que nós guardávamos em papel no passado, então o principal objetivo dele é guardar dados, e o MES já dá uma cara diferente, com um input de operações de planta, com conhecimento um pouco mais de processo. Então, eu penso que essas ferramentas, a pergunta é muito interessante, porque elas, de certa forma, traz uma forma de pensamento que as empresas que trabalham com historiadores hoje, com MES, eles precisarão realmente se adaptar a esse modelo da pirâmide mais recente, trazido pela ISA S95. Então, eu penso que as ferramentas precisarão evoluir, mas eu não entendo nesse momento, com a visão que eu tenho, que elas deixarão de existir, viu, Carlos? Eu penso que elas se complementarão e são coisas distintas. Se você for buscar um dado direto de um sensor para você fazer uma determinada inteligência artificial, e se você precisar de um repositório de dados, onde esse dado vai estar? Entendeu? Ele estaria no PINS, e se você não tiver essa ferramenta, você vai ter dificuldades. Se você for aplicar inteligência artificial, você vai ter que pegar lá 6 meses, 8 meses, 1 ano de dados históricos para você poder dar um aprendizado à sua rede, né, à sua machine learning. E como que isso vai fazer? O dado, geralmente, no equipamento, ele tem limitação de armazenamento, né? Então, eu penso que as ferramentas terão que evoluir, concordo plenamente com a pergunta. Entretanto, cada um na sua ainda, continua nesse mesmo modelo, na minha forma de pensamento. Legal. Ô, Thaís, eu acho que pelo... Posso falar, claro. Por Só favor. uma coisa, né? Nós adotamos lá no nosso laboratório o sistema de aquisição, o sistema que a Petrobras usa, que é o PI, para fazer o PINS, né, da Petrobras. E o próprio PINS da OSIsoft já está se atualizando, ele já está transformando, ele já se comunica com a nuvem AWS. Então, acho que os próprios fabricantes dos sistemas, o pessoal da OSIsoft, está evoluindo. Então, acho que os fornecedores, percebendo a evolução da tecnologia, estão se adaptando, né? Com certeza, obrigado. Eu ia comentar exatamente isso, né? Eles vão complementar, né? E vão evoluir, não vão deixar de existir, né? Exatamente. Tem uma do Huertas aí que é muito interessante, né? Quais as práticas, tecnologias e transformação que estão sendo executadas para a manutenção
preventiva e preditiva. Essa é sensacional. Então, essa vai ser a última aí, um debate aberto aí para a gente Eu penso fechar. que os gêmeos digitais é a cara disso aí, né? Ou seja, a gente está com um monte de coisas acontecendo e os gêmeos digitais exatamente para poder predizer falhas e equipamentos importantes. Então, eu penso que é verdade isso que você está escrevendo aí, Huertas. Tem muitas coisas acontecendo que o objetivo exatamente é contribuir com aquela manutenção com a ISO 55000, né? Ou seja, a gente predizer as falhas futuras, e é nesse caminho que a gente tem que ir mesmo com o nosso foco. Não sei se vocês conhecem o Marcílio, ele é muito atuante na ISA Campinas, né? Uhum. E já há muitos anos ele comercializava um produto que basicamente ele pegava um gêmeo digital da planta, colocava operando em paralelo, recebendo as mesmas entradas, né, que o sistema de controle, o SDCD, e ele gerava saídas simuladas e comparava com as saídas reais da planta. E quando, com o passar do tempo, a saída simulada e a saída real começavam a se afastar, o simulador não mudou suas características, é a planta que está com algum problema. Né? Então, usar o gêmeo digital para detectar falhas, problemas, é uma coisa já que também não... Nada do que a gente está fazendo atualmente é atual. Né? A própria parte das redes neurais, do machine learning, foram juntando tudo e criando a inteligência artificial. Mas é tudo já muito tradicional, muito antigo. E essa coisa, então, de usar o gêmeo digital para fazer um rastreamento se a planta está com problemas, já acontecia muitos anos atrás. Legal. Mamed, você quer comentar também algum? Eu só complementar alguns exemplos aí, como é que as coisas se complementam, né? A gente estava fazendo, eu até citei, uma medição de elétrica, né? De consumo elétrico, e ao mesmo tempo a gente tem alguns POCs, né? De medição de vibração e temperatura. Né? E a gente começou a perceber que os sistemas, as leituras eram complementares, porque quando tem uma máquina elétrica que está com problema, ela consome mais, né? E a gente começa a traçar o perfil disso comparado a um modelo, né? E juntar com informações complementares, e a gente chegou num sistema bem robusto de predição, né? Para algumas máquinas. Agora, é um desafio também, né? Porque a indústria química, principalmente, ela tem parques aí que não são antigos, né? Então, eu acho que a sensorização, né, ter essa medição é um desafio legal, que novas tecnologias também ajudam bastante. Só complementando. Legal, obrigado. E até só para eu fechar também um comentário, né, na linha do que o professor Cláudio falou, lembrando, né, do passado um pouco distante agora, identificação de sistemas, né, professor? Já fazia o gêmeo digital ali, né, identificação, hardware in the loop, uma série de coisas lá que a gente fazia no laboratório, no fim, tá usando aí, né, com outros nomes aí no mercado, né? Tá mudo, Cláudio. O nome ficou bonito, né? Agora é Digital bonito. Twin. Antigamente era identificação de sistema, mas faz parte. Legal. Bom, tem uma série de perguntas ainda que eu comentei que, né, a gente vai responder depois na sequência por e-mail, né? Podemos até compartilhar com todos, né? Porque são perguntas bem interessantes. De novo, pessoal, queria pedir, se possível, responder a pesquisa e agradecer a presença dos palestrantes, né? A presença do público em geral e também ficar o convite para o próximo evento no mês que vem. E também o convite, se tiver disponibilidade e interesse, de apoiar a gente, né, da Diretoria São Paulo, somos voluntários. Qualquer apoio é muito bem-vindo, ideias, tempo, qualquer tipo de apoio será muito bem-vindo, tá bom, pessoal? Agradeço novamente. Agradeço, foi um prazer. E até a próxima. Vocês estão nos convidando, a sessão São Paulo está nos convidando para o jantar agora, Carlos? Podemos ir agora para o jantar, cada um na sua casa. É isso Legal, aí. Pessoal. Valeu. Obrigado, Muito gente. Foi uma obrigado, satisfação estar com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado, Bye, bye. pessoal. Um abraço. Parabéns, Tchau. muito obrigada. Falou, Tchau, Thaís. Tchau, tchau.